Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte de projetos, sobre a legislação que está por trás de projetos e sobre as normas. Primeiro, o que é o projeto? O projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. E quais são os tipos de projetos? Nós vamos ter o primeiro tipo, é o projeto básico. O que o projeto básico é? É um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, com base nas indicações e estudos técnicos preliminares que asseguram a viabilidade técnica, o adequado tratamento do impacto ambiental, a avaliação de custos e a definição de métodos e prazo de execução. Tá? Esse é o projeto básico. E o que deve ter um projeto básico? Ele deverá conter desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer uma visão geral da obra, tá? E identificar todos os elementos construtivos com clareza, soluções técnicas globais, globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de modo a minimizar necessidade de reformulação e variantes. Tá? Esse é o projeto básico, tá, pessoal? Tá? E o que também deve conter o projeto básico? Ele deve identificar tipos de materiais, equipamentos e serviços, bem como especificações. Informações que possibilitem um estudo e a dedução de métodos construtivos e tem que ter um orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Tá? Bom, além do projeto, tem um outro projeto aqui que é o projeto executivo. Tá? Tem o projeto básico e agora também tem o projeto executivo. São os dois tipos de projeto. Esse projeto executivo, o que ele é? Ele é o conjunto de elementos necessários suficientes à execução completa da obra, tá? De acordo com as normas pertinentes da ABNT. Bom, se a gente olhar assim um projeto e olhar como é que ele funciona, qual que é o ciclo de vida de um projeto, por quê? Ele começa com uma ideia e acaba quando ele é concluído, tá? Então, como é que é esse ciclo de vida de um projeto? Vem uma ideia, sabe, você fazer uma instalação elétrica ou algum produto, alguma coisa assim, tá? Aí você faz toda essa parte de iniciação, que seria tentar prever como é que vai ser feito, o que eu necessito, faz a parte de planejamento, como é que ele vai ser feito, tá? Que seria basicamente o projeto básico, tá? E depois vem a execução, tá? Na execução, você faz a fase de execução e o monitoramento e controle. Esse monitoramento e controle, ele interfere exatamente na execução e a execução interfere nesse monitoramento e controle. É como se fosse um ciclo, cada vez vai melhorando mais. E até que chegue no final do projeto, onde é dado encerramento, tá? Aí no final do encerramento, quando você entregou o teu projeto, uma ideia se transforma em um lucro. E aí sim, os usos finais dos projetos em instalações elétricas é aqueles pontos que já foi dito em aulas anteriores, que seriam quais os usos finais? Seriam iluminação, condicionamento de ar, tá? De tanto o ar de aquecimento como o ar condicionado, tá? Tomadas de uso geral, tomadas de uso específico e força motriz seria a parte de motores, tá? Parte industrial. E os projetos, eles têm que ter uma parte de compatibilização, tá? O que seria isso? Seria se compatibilizar a tua ideia com o teu atendimento final. Tá? E no projeto, a gente fala muito na área técnica, qual que é o escopo? Tá? Qualquer projeto, seja ele de instalações elétricas industriais, prediais, residenciais
ou mesmo, às vezes, um projeto de uma subestação, ou de uma reforma de um grande equipamento, ou do fornecimento de qualquer obra, a gente fala sempre que tem que ter o escopo. O que o escopo é? O escopo, ele vai falar o que tem que ser entregue no projeto, o que tem que ser entregue naquela obra, aquele projeto, tá? Então, o que é o escopo? O que o projeto entrega e o que o projeto não entrega, tá? Como exemplo do escopo, vamos dizer que tem um projeto de uma casa, um projeto civil de uma casa, tá? O que vai estar dentro do escopo desse projeto? Vai estar a parte de fundações da casa, tá? Vai estar a parte de construção da casa, tudo especificado como é que é, e vai até, vamos dizer assim, até acabamento, até pintura. Isso faz parte do escopo. Tá? O que está fora do escopo, que o pessoal não pode reclamar, quando você entrega um projeto de uma casa, ele não vai detalhar como é que vão ser feitos os móveis, tá? Os eletrodomésticos, como é que vai ser o acabamento de jardim, por exemplo, entendeu? Ele vai fazer o quê? Da parte principal da casa. Essa parte aqui, que seriam os acessórios finais, da casa, não faz parte do escopo. Então, tudo que é importante para o teu projeto tem que estar no escopo. Se não tiver no escopo, a gente não pode exigir. Bom, quando a gente fala muito em projetos, a gente fala muito em normas, a gente tem que seguir normas, tá? Então, de onde vêm essas normas? Essas normas, na verdade, elas são oriundas de algum regulamento técnico, tá? Então, aqui eu vou fazer algumas definições sobre normas e regulamento, tá? E qual que é a diferença entre norma e regulamento? Regulamento, documento aprovado por órgãos governamentais em que se estabeleçam as características de um produto ou dos processos e métodos de produção com eles relacionados, com a inclusão das disposições administrativas aplicáveis e cuja observância é obrigatória. Então, no regulamento, você tem que seguir ele de qualquer jeito, tá? Também pode incluir prescrições em matéria de terminologia, símbolos, embalagem, marcação ou etiquetagem aplicáveis a um produto, processo ou método de produção, ou tratar exclusivamente delas, tá? Então, o regulamento é um documento cuja observância tem que ser obrigatória. E norma técnica. Norma técnica é um documento aprovado por uma instituição reconhecida, tá? E prevê para um uso comum e repetitivo regras, diretrizes ou características para os produtos ou processos e métodos de produção conexos, cuja observância ela não é obrigatória. Então, a norma, a princípio, ela não deixa a obrigatoriedade de seguir ela, tá bem? Também pode incluir prescrições em matérias de terminologia, símbolos, embalagem, marcação e etiquetagem aplicáveis a um produto, processo ou método de produção, ou tratar exclusivamente delas. Tá? A grande diferença é que a norma, ela, a princípio, ela não é obrigatória e o regulamento é obrigatório. Tá? Se a gente olhar aqui, esse quadrinho aqui ele é bem interessante, porque nós vamos ter a esfera do governo e vamos ter a esfera da sociedade. Nós estamos aqui. Tá? O que acontece? O governo faz um regulamento. Esse regulamento ele produz algumas NRs, tá? Normas regulamentadoras, tá? E o que diz esse regulamento, essas normas aqui? Ele fala o que fazer, são os requisitos o quê? Essenciais, tá? Eles dão as diretrizes, o que pode ser feito e o que não pode, tá? E isso é o nível de governo. Aí a norma, em função disso, a gente entra aqui na esfera da sociedade, é criada uma norma. Essa norma que aqui, ó, NBR 5410 ou NBR 14039, como exemplo, ele fala o como fazer, tá? Quem fala os requisitos essenciais
e as NR, as normas regulamentadoras. E quem fala como fazer são as normas NBR, tá? Que determina o como deve ser feito, tá ok? Nós estamos aqui. Bom, normas. No Brasil, as normas técnicas oficiais são aquelas desenvolvidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e registrada no Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial, INMETRO. Tá? Então, quem faz é a ABNT e essas são registradas no INMETRO, essas normas. Tá? Essas normas são o resultado de uma ampla discussão de profissionais e instituições, organizados em grupos de estudos, comissões e comitês. A sigla NBR, que antecede o número de muitas normas, significa Norma Brasileira Registrada. Tá? Então, norma, quem faz aqui no Brasil é a ABNT e ela é registrada no INMETRO. Bom, o que a ABNT é? A ABNT é a representante brasileira do Sistema Internacional de Normatização, composto de entidades nacionais, regionais e internacionais para atividades com eletricidade, há diversas normas abrangendo quase todos os tipos de instalações e produtos. Tá? A hora que aparece um produto novo, uma instalação nova, tem que ser feita uma nova norma. Por isso que ele fala abrangendo quase todos os tipos de instalações e produtos. Mas eu te falo que a grande maioria, ou quase 100% já dos produtos e das instalações, já tem alguma norma da ABNT que rege o seu produto. Outro fato importante, eu falei lá que o regulamento é feito a nível governamental e tem que ser seguido. E as normas não têm que ser seguidas a princípio, né? Então, o que acontece? Todas as normas brasileiras, em princípio, são voluntárias, tá? Só que o Código de Defesa do Consumidor e outros dispositivos legais tornam as normas obrigatórias em todo o território nacional. Tá? Então, vocês vão ver que tem bastante, eu vou mostrar aqui, que tem bastante entidades que eles fazem o quê? Eles, para garantir um padrão de qualidade, tanto instalações elétricas como qualquer outro produto, eles obrigam que sejam utilizados as normas, as NBR. Tá? Elas não são obrigatórias, mas esses códigos de defesa, essas entidades, né, eles obrigam que elas sejam seguidas. Tá? Daí vem a obrigatoriedade das normas, seguir as normas. Tá? Ó, aqui começa com algumas entidades, tá? Que obrigam isso. Tá? Código de Defesa do Consumidor. No artigo 39, ele fala, ó, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou se normas específicas não existirem pela ABNT, ou seja, ele está pedindo que todas essas normas, produtos que tenham já a norma da ABNT, é para ser seguido. Isso, Código de Defesa do Consumidor. Ele põe 2 artigos, tá? Responsabilidade no fornecimento do produto e do serviço, que estão aqui. Tá? Mas ele obriga, pelo Código de Defesa do Consumidor, a seguir as normas da ABNT aprovadas. Tá? Outra também que prevê essa obrigatoriedade é uma resolução da ANEEL, tá? Que também pede que as normas sejam obrigatórias a observância das instalações elétricas da unidade consumidora conforme normas da ABNT. Tá? A ANEEL também solicita isso, que sejam feitas as normas. Outro que também pede que as normas sejam seguidas. Tem um decreto estadual, o governo do estado, tá?
que ele solicita que o regulamento de segurança contra incêndio das identificações e áreas de risco. O que ele fala? Ele fala assim, ó, as identificações e áreas de risco devem ter suas instalações elétricas e sistema de proteção contra descargas atmosféricas, tá? Executados de acordo com as prescrições das normas brasileiras oficiais e das normas de concessionários de serviços locais, serão as distribuidoras, tá? Esta também é uma outra entidade que obriga a utilização de normas, tá? Falando em normas, a gente vai usar muito no curso de instalações elétricas. A principal norma vai ser essa daqui, ó, a NBR 5410. O que é NBR 5410? Instalações elétricas de baixa tensão. O que é baixa tensão? Abaixo de 1000 volts. Tá? O que a NBR fala? O que ela pede? A NBR é uma referência obrigatória quando se fala em segurança com eletricidade. Ela apresenta todos os cálculos de dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção, tá? Nela estão as diferentes formas de instalação, tá? E as influências externas a serem consideradas em um projeto, tá? Os aspectos de segurança são apresentados de forma detalhada, incluindo o aterramento, a proteção por dispositivos de corrente de fuga, tá? De sobretensão e de sobrecorrente. E também tem o que? Os procedimentos para aceitação da instalação, de instalação nova e para sua manutenção também são apresentados na norma, incluindo etapas de inspeção visual e ensaios específicos. Ok? Então essa norma aqui ela fala tudo sobre como deve ser feito a instalação, a proteção, tá, de sobrecorrente, contra corrente de fuga, descargas atmosféricas e tudo mais, tá? E a parte também de manutenção e ensaios, tá ok? Bom, aquela área de baixa tensão, que era 5410, tem uma outra norma, que é a NBR 14039, que é instalações elétricas de média tensão. O que é média tensão? Ela vai de 1 kV, 1000 volts, até 36,2 kV. Por que ela para em 36,2 kV? Porque acima disso já é 69 kV, a gente já fala que é alta tensão, ok? Aonde é utilizada essa norma aqui? Se a gente pensar nos consumidores residenciais e prediais, residenciais é só baixa tensão, prediais, dependendo, às vezes você pode ter uma entrada até de média tensão, dependendo do teu estabelecimento comercial ou mesmo predial, tá? E a indústria, se for uma indústria pequena, você recebe até um trifásico 220, tá, volts. Porém, depende da potência dessa tua indústria, se for acima de 75 kW de potência, o que acontece? Você já tem que partir para uma instalação em média tensão, é a famosa cabine primária, tá? Então, por isso que tem essa norma aqui, essa NBR 14039, que cuida dessas instalações, vamos dizer assim, industriais que se recebem em média tensão, tá? Aí, quando a gente for fazer um projeto que envolva uma entrada em, sei lá, em 13 kV, 13,8 kV, e a tua distribuição final para alimentação dos motores é 220, você vai ter que seguir tanto a 5410, que é de baixa tensão, como a 14039, que é de média tensão. Tá ok? Por isso que essa norma também é importante para o nosso curso. Essa norma, o que ela fala? Então vamos lá. A NBR 14039 abrange as instalações de consumidores, incluindo suas subestações dos consumidores, tá? Dentro da faixa de tensão especificada, ou seja, até 36,2 kV. Ela não inclui rede de distribuição das empresas concessionárias de energia elétrica, tá? O que significa isso? Essa norma, a Enel, tá, no caso a nossa distribuidora, ela não tem que seguir essa norma, tá? Porque ela tem norma própria, tá? Além de todas as prescrições técnicas para dimensionar todos os componentes, é o que a norma fala das instalações, a norma estabelece critérios específicos de segurança para subestações consumidoras, incluindo
acesso, parâmetros físicos de infraestrutura, procedimentos de trabalho também são objetivo de atenção da referida norma, que, a exemplo da 5410, que é de baixa, também especifica as características de aceitação e manutenção dessas instalações. Ok? Esta aqui é um espelho da 5410, e só que ela é de média tensão. Espelho assim, né? O que uma norma vai te solicitar, essa daí também solicita, tá? Vão ter suas diferenças, mas a função das duas é a mesma, tá? Bom, o governo federal, tá? Ele pôs algumas regulamentações, tá? E essas regulamentações, ele pôs algumas normas regulamentadoras, tá? O que seriam essas normas regulamentadoras, tá? Como é que surgiram essas normas regulamentadoras? Os instrumentos jurídicos de proteção ao trabalhador têm sua origem na Constituição Federal, que, ao relacionar os direitos dos trabalhadores, incluiu entre eles a proteção de sua saúde e segurança por meio de normas específicas. Tá? Coube ao Ministério do Trabalho estabelecer essas regulamentações através de normas regulamentadoras, as famosas NR, por intermédio da portaria tal. A partir de então, uma série de outras portarias foram editadas no Ministério do Trabalho com o propósito de modificar ou acrescentar as normas regulamentadoras de proteção aos trabalhadores, conhecidas como NR. O que seriam essas? Seriam normas regulamentadoras para exercer qualquer tipo de atividade. Tá? Então, vai desde dispositivos gerais, inspeção prévia, aí começa, tá vendo? Ó, exame médicos, a parte de coisa, EPI está aqui, comissão CIPA, de prevenção de acidentes de trabalho, transporte e armazenamento e manuseio de materiais, e assim vai, tá? Proteção contra incêndios, e assim vai, tá? Então, essas daqui são todas as normas regulamentadoras que foram feitas pela Constituição Federal, ok? Envolvendo a saúde do trabalho. Por que eu falo isso? Isso daí tem uma influência muito grande quando a gente fala para a formação das NBRs, tá? E essa NBR ela tem influência, a gente vai ter que seguir essa NBR. Então, quer dizer, tudo nasce nessa norma regulamentadora. Aí vamos lá, instalações elétricas. Tem alguns conceitos aí que eu queria fechar com vocês hoje. Primeiro, circuito elétrico é conjunto de corpos ou de meios do qual poderá haver corrente. Tá? Sistema elétrico circuito ou conjunto de circuitos elétricos, tá? Interrelacionados, constituído para atingir um determinado objetivo. Tá? Instalação elétrica, conjunto de componentes elétricos associados e com características coordenadas entre si, constituído para uma finalidade determinada. Sistema elétrico, componentes elétricos que conduzem corrente. Em uma instalação elétrica, componentes elétricos condutores e não condutores essenciais ao seu funcionamento, como condutos, caixas, estruturas de suporte. Okay? Assim, cada instalação corresponderá a um sistema. Tá? Em um projeto, nós vamos ter as plantas e os detalhes, são a instalação elétrica. Tá? E depois os esquemas unifilares e trifilares são do quê? Dessa instalação elétrica. Tá? E as instalações elétricas de baixa tensão são regidas pela norma 5410. Aqui está marcado 2004. Por que está marcado 2004? É a última publicação da norma, que foi a última versão da norma oficial. Atualmente, a 5410 está em revisão, tá? Então, provavelmente, daqui a um ano, talvez 2 anos no máximo, a gente vai ter uma revisão nova, tá? Mas o que vale para nós, por enquanto, esta aqui é de 2004. É o que está
valendo. Bom, pessoal, aqui nós temos a instalação elétrica de uma instalação elétrica, tá, industrial, onde eu tenho um diagrama unifilar, onde eu estou recebendo tensão e média tensão da rede da concessionária, que tem a rede da concessionária, e eu tenho uma entrada de média tensão. Esse diagrama aqui é um diagrama de alimentação, tá? A entrada da concessionária é em 34,5 kV, tá? Trifásico, ligação em delta. Eu tenho uma chave faca que entra, é uma chave seccionadora, que é uma chave faca, tá? Que entra num transformador aí já da própria instalação elétrica, tá? De 34 kV para 13.800, que através de um disjuntor alimenta um barramento em alta tensão. Esse barramento de alta tensão, ele alimenta 4 circuitos de distribuição de 13.8, tudo tem aqui interno já a instalação elétrica do consumidor, tá, da indústria, e cada um desses 4 alimentadores de 13.8 tem um transformador de 13.8 para 220 que vai alimentar um barramento 220 que alimenta os galpões da indústria, tá ok? Então, esse daqui é um diagrama, um exemplo de diagrama elétrico, tá? De uma instalação elétrica industrial, tá? Que usa o conceito, essa parte de cabine primária, tá? O que seria a cabine primária? Pegaria média tensão e ia transformar em a transformação da média tensão para baixa tensão é feito internamente no próprio consumidor. Tá. Bom, quando a gente fala muito em instalações elétricas, a gente vai falar muito na NBR, tá? Que vai ser a que vai determinar as nossas diretrizes para a gente fazer os projetos e entender como é que é feito essa parte de instalações elétricas, tá? E a NBR que a gente tem é a 5410, tá? E qual que é o objetivo da 5410? Ela estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas em baixa tensão, a fim de garantir. E tem 3 pontos principais. Primeiro, o que garante essa norma aqui? Ela fala para você fazer instalação elétrica, ela determina tecnicamente como é que deve ser feita a instalação elétrica, e ela garante 3 pontos principais. Primeiro, segurança, tá? Segurança de quem? Das pessoas. O que seriam as pessoas? As pessoas que frequentam aquele local, as pessoas que fazem a operação daquele local e as pessoas que fazem a manutenção. E também de alguns animais, se porventura naquele espaço puder ter circulação de animais, tá? Então, primeiro ponto, segurança. Segundo ponto, funcionamento adequado da instalação. O que é o funcionamento adequado da instalação? É garantir que aquela instalação elétrica ela forneça tensão dentro dos padrões determinados pela legislação, que não cause a instalação elétrica não cause nenhum mau funcionamento a qualquer equipamento ou danifique. Tá? Então, seria um funcionamento adequado. E, por último, a conservação dos bens. Tá? O que seria a conservação dos bens? Todos os equipamentos se liguem naquela instalação. Tá? Então, são esses 3 pontos. Segurança, funcionamento adequado e a conservação dos bens. Bom, e onde se aplica a NBR 5410? Ela aplica-se principalmente a instalações elétricas de edificações, qualquer que seja seu uso residencial, comercial, público ou industrial, ou até de serviços como agropecuário, hortigranjeiro, por aí afora. Tá? Então, é nesse tipo de instalações que ela se aplica. Além disso, ela se aplica em áreas descobertas das propriedades externas das edificações. Ela se aplica também em trailers, tá? Em campings, marinas, tá? Canteiro de obra, tá? De feiras, de exposições, tá? Em circuitos. E onde que elas. Por que a gente fala que é de baixa tensão? Porque ela se aplica em circuitos elétricos
tensão nominal inferior a 1000 volts, tá? E com corrente alternada e frequência abaixo de 400 Hz, tá? Ou 1500 volts se for corrente contínua, tá? Aonde essa norma se aplica. Bom, e onde ela não se aplica? Ela não é aplicável aonde? Instalação de tração elétrica, tá? Instalação elétrica de veículos automotores, instalações elétricas de embarcações e aeronaves, iluminação pública, tá? Redes públicas de distribuição de energia elétrica, porque essas redes aqui, a própria concessionária já tem isso aí, tá? A norma específica. Instalação de minas, instalações de cercas eletrificadas. Então, esses pontos aqui são os pontos de exceções que a norma 5410 não se aplica. Por quê? São instalações muito específicas que requerem normas também específicas, com características próprias, tá? E não daria para fazer uma norma genérica que abrangisse todo mundo. Bom, qual o objetivo também da 5410, tá? Os componentes da instalação são considerados apenas referente à sua seleção e condições de instalação. Tá? Isso a norma fala, que simplesmente ela vai considerar a seleção dos componentes e as condições de instalação. Tá? E a norma, ela não dispensa a norma NBR, como todas as normas NBR, normas da BNT, você não consegue fazer todo o conteúdo dentro de uma mesma norma. Tá? Então, o pessoal sempre, a maioria das vezes, para a aplicação de uma norma, você tem que pegar outras normas complementares. E no caso da 5410, a gente dá um exemplo, tá? Nós vamos ter que pegar normas complementares ao longo do curso. Nós vamos ter a norma 5413, que é de iluminância de interiores, tá? O procedimento, tá? Nós vamos ter a 5419, que é a proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, que seriam os raios, tá? E também tem um outro exemplo, a NBR 13570, que é instalações elétricas em locais de afluência de público, tá? Ou seja, onde passa o público. É só alguns exemplos de normas complementares, tá? Que a gente vai ter que usar para fazer a 5410, tá? Para aplicar a 5410, geralmente a gente tem que ter algumas normas complementares que a gente vai usar ao longo dos projetos.